Irmãos, é claro que todas essas preocupações são válidas, mas, na verdade, tudo isso está fora do nosso alcance. Se a gente parar para pensar, a gente não consegue ter nenhum tipo de controle sobre isso. Chinese scientists are experimenting with a mutant COVID-19 strain that reportedly has a 100% kill streak in mice. The new strain is called GXP2V, and it attacks the brains of mice engineered to reflect similar genetic makeup to humans, with most mice living just 8 days after being infected with this virus. Researchers report the mice lost weight, became sluggish, adopted a hunched posture, with their eyes turning completely white the day before they died. Now, this experiment, of course, brings back haunting memories from the 2020 pandemic. Let's bring in senior national correspondent Brian Endon, who is following this story, joins us live. Brian, the obvious question here, could this affect humans in the same way? Além disso, irmãos, é bom a gente lembrar também que dessa vez essa informação vazou, né? De alguma forma, a gente não sabe como, mas vazou para o público. Se a gente lembrar bem lá em 2019, 2020, no começo da pandemia, a gente não sabia de nada, irmãos. Nada foi vazado, todo mundo estava tocando a vida normalmente e de repente tudo aconteceu, né? Veio tudo de surpresa. Thanks for having me. So, if it is possible to calm us down, to make us less fearful, please do so. But I know you'll be as honest and blunt as necessary. What is this? Is this study somehow not as bad as it seems? What's going on? Yes, the wording in this study is a bit unfortunate because the pandemic virus, SARS-CoV-2, also causes 100% of humanized mice to die. So it's not clear, based on this new letter, whether or not the pangolin virus is more concerning than the pandemic virus. But it is yet another example where the public is only learning about risky virus research once it is done and published. That's when the public finds out. So people don't get to find out before the work is done. That is apparently no consultation. And what this means is that if these viruses had not been published, and if they unfortunately leaked from a lab, there would be no way for the public to tell if this was from nature or if it came from a lab, if it had been genetically enhanced. So this is a real concern for the world. Outra coisa também, irmãos, que a gente não deve se preocupar com isso, que nós devemos ter outro tipo de preocupação, né? A gente precisa primeiramente se preocupar com a nossa saúde física, para estarmos fortes quando as doenças chegarem. E também o mais importante, precisamos nos preocupar com a nossa saúde espiritual, né? Ela sim é mais importante. Se a gente estiver preparado, irmãos, esses dois quesitos, saúde física, saúde espiritual, dificilmente alguma coisa vai nos abalar, né? As provações vêm, claro, mas a gente sabe que Deus nos ajuda a passar pelas dificuldades. Outro ponto importante também para a gente ver nessa notícia é que, de fato, a notícia vazou. Então, talvez ela não vazou sem que eles soubessem, né? Talvez justamente seja alguma tática para que as pessoas, né, de repente fiquem apavoradas e com isso eles consigam implementar alguma coisa que eles vêm ideando, né? Que eles vêm planejando. Por exemplo, uma questão importante também, vocês já devem ter ouvido falar, estão fazendo muito sensacionalismo dessa doença X, né? Que de fato é essa doença X. Essa notícia surgiu quando veio a público, né? Um laboratório lá no Reino Unido, que desde 2020, já desde o começo da pandemia, eles estão trabalhando lá. E nesse laboratório eles estão desenvolvendo vacinas para doenças conhecidas e se preparando para doenças novas, né? Talvez estejam desenvolvendo também outros tipos de vírus, que nem esse que surgiu agora na China lá. E eles estão pesquisando vacinas para o coronavírus, estão pesquisando vacina para o ebola, estão pesquisando vacina para aquela monkeypox. E algumas outras coisas ali que eles estão pesquisando, né?
E daí surgiu agora essa questão da doença X, né? E a gente não sabe realmente o que eles têm planejado por trás. Então tem todas essas coisas acontecendo, né, irmãos? E a gente não deve se apavorar, porque afinal de contas nem tudo que eles planejam Deus permite que aconteça, né? Antes de começar essa pandemia, inclusive, eles estavam indo bem forte na questão climática. Logo, provavelmente eles iam criar algum tipo de lei que obrigasse as pessoas a descansarem um dia na semana, né? Muitos sabem disso. A Greta Thunberg estava em alta, tudo estava acontecendo. Qualquer um poderia dizer que estava seguindo por esse caminho e veio a pandemia e acabou com tudo. Então, nem tudo que eles planejam Deus permite que aconteça, então a gente deve ficar tranquilo, seguir a nossa vida, né? Cuidando sempre, claro, para não ser enganado, né? E sempre atento nessas notícias. É importante que a gente fique atento, sim, porque as coisas vão acontecendo, né? Mas a gente tem que lembrar, pessoal, que tudo isso é mister que aconteça. O próprio Jesus falou, então isso é o começo de tudo, sabe? Ainda não é o fim, é só o começo. Isso é um sinal para a gente se preparar. Muita gente, muitos canais aí na internet ficam alardeando: 2024 é o fim, vai ser o ano que vai dar um apagão de não sei quantos dias, é o ano que vai acontecer tal profecia. Mas isso tudo é falso, irmãos. Isso não é o que está escrito na palavra. O nosso próprio Mestre Jesus falou: é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. E a gente sabe que antes do fim o povo de Deus tem que se preparar. O povo de Deus vai dar o alto clamor, vai haver um reavivamento, vai haver uma separação do joio e do trigo. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas realmente essas catástrofes, desastres naturais, doenças vão acontecer. Mas isso é só o começo, irmãos. Então é um sinal, sim, para a gente ficar esperto e se preparar, espiritualmente falando, e cuidar da saúde também é muito importante, cuidar da nossa família. Esse é o mais importante. Minha opinião. A gente deve seguir nossos planos, seguir aquilo que a gente estava seguindo já, e incluir na nossa vida também o nosso propósito. Nosso propósito é aquilo que verdadeiramente Deus quer que a gente faça, aquilo que a gente foi criado para fazer, né? Deus nos criou com um propósito, Ele nos dotou com certos dons que a gente pode usar na obra. A gente pode usar agora, exatamente nesse momento aí, do jeito que você está, né? Do jeito que eu estou, com os dons que eu tenho, com os dons que você tem. Deus nos deu esse dom para usar na obra. E se a gente seguir isso, a gente vai saber que está fazendo a vontade de Deus e nada pode nos parar, né? A gente segue em frente mesmo que caiam os céus. Como diz o título daquele livro, né? Ainda que caiam os céus, a gente vai seguir buscando o nosso propósito, fazendo a obra de Deus. E pode vir pandemia, pode vir tsunami, pode vir o que for, e a gente vai seguir o nosso propósito. Esse vídeo já está ficando bem longo, né, irmãos? Então vamos encerrar por aqui, lembrando, né, uma coisa muito importante, uma frase muito importante: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que a gente se esqueça como Deus tem nos conduzido no passado. Um bom sábado para todos. Se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo.